Alô amigos, alô amigas. O Bolsonaro, além de estar morrendo de medo de ser preso, ele está mandando cada vez menos no Palácio do Planalto e até nem cafezinho quente estão servindo mais para ele. O Jair Bolsonaro expressou a seus apoiadores pela primeira vez como se sente sobre a derrota. Ele disse: "Estou tão chateado e triste quanto vocês." Ao falar para os extremistas, e antidemocráticos e golpistas, o que estavam fazendo bloqueios nas rodovias. No entretanto, o Bolsonaro não condenou o perfil de golpistas que caracterizava os protestos. Antes da gravação do vídeo lá que ele gravou para os golpistas, o presidente havia demonstrado a consternação apenas a aliados, enquanto resistia entre conversas no Palácio do Planalto, também no Palácio do Alvorada, a reconhecer o resultado das urnas. Tamanha indignação, o Bolsonaro chegou a criticar o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, e o vice-presidente, Hamilton Mourão, por abrirem ao PT as portas para a transição. Colocou-se de pé apenas depois de ouvir que o bolsonarismo não morreu e ao receber apoio para traçar o próprio futuro político. O Bolsonaro planeja aceitar um cargo na executiva nacional do PL e permanecer em Brasília, perto dos filhos deles, o Flávio, que é senador, e o Eduardo, que é deputado federal, que liderarão os dois, irão liderar a oposição ao Lula no Congresso. Sob as asas do partido, contará com um poderoso staff de advogados custeados com dinheiro público. Veja só, o Bolsonaro aprontou, fez o que fez, antes do governo e durante o governo, e agora a defesa dele será bancada por nós, por todos os contribuintes brasileiros. Ele vai ser acusado, são muitas e muitas acusações, muitos e muitos processos que serão abertos, e outros continuarão, e todos eles serão custeados com o nosso dinheiro, que é o dinheiro público que é financiado, que financia os partidos políticos, entre os quais o próprio PL. O time lá do partido será um alívio, para o Bolsonaro. Esse certamente será um grande alívio para ele, porque sem foro, se ele não vai ter mais foro privilegiado, o Bolsonaro enfrentará na justiça comum uma série de processos, como eu falei, que vão da suspeita de interferência na Polícia Federal à negligência na pandemia. Um dos mais sensíveis elenca transações financeiras suspeitas feitas no gabinete do próprio presidente, como depósitos fracionados e saques em dinheiro para o pagamento por um ajudante de ordens, de contas do clã Bolsonaro e também de pessoas próximas à primeira-dama, a Michele Bolsonaro. Então, esse aí ele não vai ter o privilégio de ser o único carrasco do Bolsonaro, mas certamente terão vários outros carrascos, na primeira instância, porque, como eu falei, o Bolsonaro perdeu o fórum privilegiado e muitos inquéritos passarão a ser instaurados, ou transferidos para a primeira instância. Então, seja no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Brasília, principalmente em Brasília, certamente serão abertos muitos processos em que levarão o Bolsonaro a ficar em maus lençóis.
principalmente com a justiça, né? Além disso, o Bolsonaro deve permanecer na mira de Alexandre de Moraes, que manterá abertos os inquéritos que visam ataques a ministro do STF e a atuação de uma milícia digital contra a democracia. Na justiça eleitoral, o presidente vai responder a ações por abuso de poder pelo uso da máquina pública para financiar seu projeto de reeleição, com a liberação de parcelas extras de benefícios para taxistas e caminhoneiros e a transformação do Alvorada em palco para a contestação, né, do sistema eleitoral, quase não saía, do sistema eleitoral diante de embaixadores. Por exemplo, certamente vocês estão lembrados daquela situação vexamitória que o Bolsonaro fez, né, por passarmos por vexame diante do mundo. E na seara criminal e eleitoral, o Bolsonaro enfrenta um mar de possibilidades que vão da prisão à inegibilidade por 8 anos. A situação do Bolsonaro, quando ele sair lá do Palácio Planalto, não vai ser nada fácil. São preocupações para o fim do mandato dele, né? Até o dia 31 de dezembro, Bolsonaro, como conta a mitologia de Brasília, será servido com café frio diante da redução de seu cacife político, enquanto que do Lula vai cada vez mais esquentando, né? Enquanto vê o Lula aplaudido por lideranças mundiais e alçado a estrela em eventos internacionais, o Bolsonaro, que conteve a própria sanha golpista de olho em 2026, lidará com uma agenda esvaziada. Não terá paz nem para transitar lá no Palácio Planalto, né? Na quinta-feira, por exemplo, enquanto Ciro Nogueira recebia o Geraldo Alckmin, o Aloysio Mercadante, a presidente do PT, por exemplo, o Bolsonaro, sem compromissos oficiais, tratou de não pisar o pé lá no seu gabinete, né? A situação do Bolsonaro está cada vez mais crítica. Sem poder, certamente com processos para responder, e o ostracismo está ali rondando. Mas será que vai para a cadeia? Uma grande pergunta, né? Que só o tempo dirá. Daqui uns 2, 3 anos saberemos o que vai acontecer com o Bolsonaro, né? Então, eu deixo para você. O que você acha o que vai acontecer com o Bolsonaro agora que ele vai sair do poder, que vai sair do Palácio Planalto e não vai ter nenhum foro privilegiado, nenhum cargo que ele dê foro privilegiado? O que você acha? Deixe o seu comentário e diga o que você pensa sobre isso. E também não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Um abraço e até mais.